Olá! Nesta videoaula vamos fazer uma introdução ao estudo das ligações químicas e as características das substâncias iônicas, moleculares e metálicas. Vocês já observaram a quantidade de substâncias diferentes que existem no nosso cotidiano? Se existem apenas 118 elementos químicos diferentes, então atualmente são conhecidos 118 elementos químicos, 92 são naturais e 26 artificiais. Enfim, sendo apenas 118 elementos químicos, como é possível a existência dessa infinidade de substâncias químicas? Pause o vídeo e pense um pouco sobre isso. A existência dessa imensidade de substância só é possível porque os átomos dos elementos químicos, eles podem se combinar de diversas maneiras, produzindo diferentes substâncias com propriedades específicas. E essas propriedades das substâncias fornecem ferramentas para a elaboração de modelos que permitem correlacionar a estrutura com as propriedades dos materiais. E é isso que a gente vai estudar nessa videoaula. As propriedades das substâncias, como que a gente vai caracterizar essas substâncias a partir de suas propriedades. Observem a imagem, onde temos uma panela, água fervendo e sal de cozinha. Esta imagem reúne substâncias distintas. Materiais, cada um dos materiais presentes nessa imagem pertence a um dos grupos de substâncias. Então, todas as substâncias existentes, elas podem ser divididas em 3 grandes grupos, que são substâncias iônicas, substâncias moleculares e substâncias metálicas. Você diria que o material que constitui a panela se encaixaria dentre as substâncias iônicas, moleculares ou metálicas? E a água? E o cloreto de sódio, principal constituinte do sal de cozinha? A que grupo você acha que o cloreto de sódio pertence? Para responder a essas e outras perguntas, vamos analisar mais de perto as propriedades desses e de outros materiais. Então, aqui a gente dispõe de uma tabela com as propriedades específicas de alguns materiais. Então, aqui a gente tem o nome das substâncias, alumínio, cloreto de sódio, sacarose e etanol. Aqui a fórmula, como a gente representa cada uma dessas substâncias, e temperatura de fusão, temperatura de ebulição em graus Celsius, estados físicos nas condições ambientes e condutibilidade elétrica no estado sólido e no estado líquido. Então, vamos analisar um pouquinho aqui. Primeira substância, o alumínio. Temperatura de fusão, 660 graus Celsius. Temperatura de ebulição, 2427 graus Celsius. Estado físico sólido. Bom condutor de eletricidade, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Próxima substância, cloreto de sódio. Também apresenta alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Encontra-se no estado sólido nas condições ambientes, porém é um mau condutor no estado sólido e quando fundido, quando ele passa para o estado líquido, ele se torna um bom condutor. Sacarose, principal substância do açúcar comum. Temperatura de fusão 169 graus, já é uma temperatura baixa. Aqui esse D asterisco, a gente não colocou aqui a temperatura de ebulição do açúcar, porque o açúcar ele vai entrar em decomposição. Então, todos vocês já devem ter percebido que se a gente coloca o açúcar em uma panela e começa a aquecer, quase que imediatamente ele já começa a se transformar em caramelo e depois ele vai acabar queimando, vai se decompor e se transformar em carvão. Estado físico, nas condições ambientes sólido, mau condutor tanto de eletricidade, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Próxima substância, etanol. Baixíssimo aqui a temperatura de fusão
e também a temperatura de ebulição. Então, a temperatura de fusão, menos 117 graus Celsius, temperatura de ebulição, 78 graus Celsius. O etanol é o álcool comum, viu? Então, o álcool, ele é líquido nas condições ambientes. Mal condutor, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Agora, eu vou pedir para vocês darem uma pausa no vídeo e observarem um pouco mais essa tabela. E aí, vocês vão montar no caderno de vocês essa tabela aqui, ó. Grupo 1, grupo 2 e grupo 3. É uma tabela com 3 colunas, e aí vocês vão separar essas substâncias de acordo com as suas propriedades. Então, aqui para cada grupo, eu já coloquei uma substância. Grupo 1, cloreto de sódio. Então, aqui no grupo 1, vocês vão colocar as substâncias que apresentam propriedades mais semelhantes ao cloreto de sódio. No grupo 2, vocês vão colocar as substâncias que apresentam propriedades mais próximas às propriedades da água. No grupo 3, vocês vão colocar as substâncias que apresentam propriedades mais semelhantes às propriedades do alumínio. Então, vocês vão voltar na tabela, vão construir essa tabela no caderno de vocês e vão organizar as substâncias de acordo com as propriedades, observando essa tabela, tabela das propriedades específicas desses materiais. Pause o vídeo e faça esse exercício. Então, eu espero que vocês tenham chegado a esse resultado. Então, no grupo 1, a gente colocou cloreto de sódio, óxido de cálcio e fluoreto de alumínio. Vamos voltar lá na tabela das propriedades. Por que no grupo 1 a gente colocou o cloreto de sódio, o fluoreto de alumínio e o óxido de cálcio? Então, vamos observar aqui. O cloreto de sódio apresenta alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição. Então, vamos lá. O óxido de cálcio também apresenta alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição. Da mesma forma, o fluoreto de alumínio, ó, altíssimo ponto de fusão e altíssimo ponto de ebulição, altíssima temperatura de ebulição. Os três, vocês podem observar aí, ó, tanto o cloreto de sódio, desculpa, saiu aqui, tanto o cloreto de sódio quanto o óxido de cálcio e o fluoreto de alumínio encontram-se no estado físico sólido nas condições ambientes. Outra propriedade que eles têm em comum é de não conduzirem eletricidade no estado sólido. Então, os três são mal condutores de eletricidade no estado sólido, mas os três conduzem bem a eletricidade quando fundidos. Então, no estado líquido, essas três substâncias são boas condutoras de eletricidade. Então, nosso grupo 1 ficou constituído pelas substâncias cloreto de sódio, óxido de cálcio e fluoreto de alumínio. Vamos discutir agora acerca das substâncias do grupo 2, água, sacarose, acetona e etanol. Então, vamos lá. A sacarose e o etanol, a gente vai observar aqui, ó, comparando com as temperaturas de fusão e de ebulição das substâncias que a gente organizou no grupo 1, eles apresentam pontos de fusão e de ebulição baixíssimo. A mesma coisa acontece aqui com a acetona, com a água, sacarose e etanol, água e acetona. Então, essas três substâncias têm em comum baixos pontos de fusão e baixos pontos de ebulição. Outra coisa que essas substâncias têm em comum é de serem mal condutoras de eletricidade, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, as substâncias que a gente colocou no grupo 2, elas são mal condutoras de eletricidade, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, elas não conduzem eletricidade. Acerca dos estados físicos, aí a gente vai ver que vai variar. A sacarose
que é a substância presente no açúcar comum, encontra-se no estado sólido nas condições ambientes, enquanto o etanol, a acetona e a água se apresentam no estado líquido. Então, apesar de apresentarem uma diferença aqui de estado físico, no que se refere ao estado físico, elas apresentam outras propriedades que são bem próximas. Baixos pontos de fusão, baixos pontos de ebulição e mal condutoras de eletricidade, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, vamos agora para as substâncias que a gente organizou no terceiro grupo. Alumínio, mercúrio, ferro e ouro. De cara, a gente já observa que essas substâncias aqui, as três substâncias aqui apresentadas são metais, né? E aí vamos lá ver quais as características desses metais. Em relação às temperaturas de fusão e de ebulição, os metais em geral apresentam temperaturas de fusão e de ebulição altos. Então, 660 graus Celsius, a temperatura de fusão do alumínio, ebulição 2.427. Para o ferro, também a gente observa que as temperaturas de fusão e de ebulição são altíssimos, e para o ouro também. O mercúrio, a gente já sabe que é uma exceção entre os metais. O mercúrio, ele se encontra no estado líquido nas condições ambientes. E se ele já se encontra no estado líquido nas condições. Então, o mercúrio, ele é um metal, o único metal líquido. Cadê mercúrio? Ele é um metal líquido nas condições ambientes. Então, a gente já pode prever que ele terá baixo ponto de fusão e baixa temperatura de ebulição. Sendo um metal, então, ele é bom condutor de eletricidade, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, de forma mais generalizada, em relação às propriedades das substâncias que a gente organizou no grupo 1, 2 e 3, nós podemos dizer o seguinte: as substâncias pertencentes ao grupo 1 apresentam, em geral, pontos de fusão e de ebulição altos. Todas se apresentam no estado físico, apresentam-se como sólidos nas condições ambientes. Em relação à condutibilidade elétrica, não conduzem eletricidade no estado sólido, mas conduzem eletricidade no estado líquido. Então, quando fundidas, essas substâncias são boas condutoras de eletricidade. Em relação às substâncias do grupo 2, pontos de fusão e de ebulição baixos. Então, em geral, as substâncias do grupo 2 apresentam baixos pontos de fusão e de ebulição. Quanto ao estado físico, dentre as substâncias colocadas na tabela, a gente observou que algumas se apresentam no estado sólido e outras no estado líquido. Então, há uma variação aqui em relação ao estado físico. Quanto à condutibilidade elétrica, não conduzem eletricidade nem no estado sólido e nem no estado líquido. As substâncias do grupo 3, em geral, apresentam altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição, e a gente colocou aqui um asterisco, que é para lembrar que o mercúrio, ele é uma exceção. Então, as substâncias do grupo 3, elas vão apresentar altos pontos de fusão e de ebulição, com exceção do mercúrio, que vai ter ponto de fusão e ponto de ebulição baixo. Em relação ao estado físico, são, em geral, sólidos. Mais uma vez, a gente vai colocar exceção para o mercúrio, que é líquido à temperatura ambiente. Em relação à condutibilidade elétrica, são bons condutores, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. A gente já falou que as substâncias, todas as substâncias existentes, elas podem ser divididas em 3 grandes grupos, que são substâncias iônicas, substâncias moleculares e substâncias metálicas. As substâncias iônicas, elas apresentam
em geral, as características das substâncias que a gente colocou aqui no grupo 1. Então, essas substâncias do grupo 1, elas são substâncias iônicas. As substâncias do grupo 2, elas são substâncias moleculares. Então, essas características que a gente observou a estas substâncias aqui são comuns às demais substâncias moleculares. As substâncias metálicas, então, apresentam características semelhantes às substâncias que a gente organizou aqui no grupo 3. Então, no nosso grupo 1, a gente tinha substâncias iônicas. No nosso grupo 2, a gente tinha substâncias moleculares. E o nosso grupo 3, a gente tinha substâncias pertencentes ao grupo das substâncias metálicas. Então, de forma geral, as substâncias iônicas, a gente vai lembrar que elas apresentam altos pontos de fusão e de ebulição. Todas as substâncias iônicas são encontradas no estado sólido à temperatura ambiente, são mal condutoras de eletricidade no estado sólido, mas quando fundidas, quando passam para o estado líquido, elas passam a conduzir eletricidade. Em relação às propriedades em geral das substâncias moleculares, no que se refere aos pontos de fusão e de ebulição, apresentam temperaturas baixas, então são baixos os pontos de fusão e de ebulição. Em relação ao estado físico, podem ser sólidos, líquido. Aqui na tabela, a gente não colocou um exemplo de substância gasosa, mas também uma substância molecular pode se apresentar no estado físico gasoso. Então, uma substância molecular, ela pode se apresentar no estado sólido. A gente tem como exemplo a sacarose, presente no açúcar comum. Um exemplo de substância no estado líquido, a água. E no estado gasoso, a gente tem o gás oxigênio, o butano, que é o principal constituinte do gás de cozinha, o gás nitrogênio e outros mais. Em relação à condutibilidade elétrica, a gente observa que as substâncias moleculares não conduzem eletricidade, nem no estado sólido e nem no estado líquido. As substâncias metálicas, em geral, apresentam altos pontos de fusão e de ebulição, são substâncias sólidas à temperatura ambiente e são bons condutores de eletricidade, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Aí a gente vai lembrar que o mercúrio, ele é uma exceção, a gente já falou isso, né, desde quando a gente estudou lá a tabela periódica, que o mercúrio, ele é um metal que se apresenta no estado líquido. Então, baixo ponto de fusão, baixo ponto de ebulição para o mercúrio. Os metais, os demais metais, vão acompanhar essas propriedades. Altos pontos de fusão, altos pontos de ebulição, são sólidos à temperatura ambiente e bons condutores de eletricidade, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, de forma mais generalizada, a gente tem aqui um mapa conceitual. Então, o objetivo desta aula é dar suporte para que vocês possam identificar, a partir da observação de uma propriedade ou da descrição das propriedades de uma substância, se ela é uma substância iônica, molecular, ou se é uma substância metálica. Então, uma substância, ela pode ser iônica, molecular ou metálica. E a gente pode fazer essa identificação observando as propriedades. As substâncias iônicas possuem, em geral, as seguintes propriedades. São sólidas à temperatura ambiente, então toda substância iônica são sólidas à temperatura ambiente. Apresentam altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição. Não conduzem eletricidade no estado sólido, mas conduzem eletricidade quando fundidas, quando estão no estado líquido. Em relação às substâncias moleculares, em geral, possuem as seguintes propriedades. Em relação ao estado físico, podem ser sólidos, líquido ou
gás. Então, uma substância molecular pode se apresentar em qualquer um dos 3 estados físicos. A gente já deu como exemplo o açúcar, a sacarose no estado sólido, como líquido a água, como gás, o gás oxigênio, por exemplo. Pontos de fusão e de ebulição, em geral, baixos, não conduzem eletricidade nem no estado sólido e nem mesmo no estado líquido. As substâncias metálicas, os metais em geral, são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, apresentam altos pontos de fusão e altos pontos de ebulição, de novo, exceção mercúrio, e conduzem muito bem a eletricidade, tanto no estado sólido quanto no estado líquido. Então, a partir da descrição dessas propriedades, espera-se que vocês sejam capazes de identificar a que grupo de substância, classificar o tipo de substância que constitui um determinado material. Então, vamos exercitar um pouquinho aqui o que foi dito, resolvendo 3 atividades que eu separei aqui para essa aula. Então, atividade 1 é um exercício do vestibular da UFMG. Existem algumas propriedades que são adequadas para caracterizar os sólidos iônicos, uma vez que a grande maioria desses sólidos apresentam essas propriedades. Outras propriedades não são adequadas para esse fim, pois podem existir sólidos iônicos que não apresentam essas outras propriedades. Considere o conjunto dos sólidos iônicos entre as propriedades relacionadas, indique a que não será exibida por um grande número de sólidos. Então, vocês vão pausar o vídeo, vão tentar resolver os exercícios e aí depois vocês deem continuidade para conferir se vocês acertaram, né? E continuarem aí com a explicação. Então, vamos lá. Alternativa A. Apresentar altas temperaturas de fusão. As substâncias iônicas, a gente viu que todas elas apresentam altas temperaturas de fusão. Isso é uma propriedade comum a toda e qualquer substância iônica. B. Conduzir corrente elétrica quando fundidos. Toda substância iônica, quando fundida, quando está no estado líquido, ela conduz eletricidade. A gente quer uma propriedade que não sirva para caracterizar uma substância iônica. Ser isolante térmico e elétrico em estado sólido. A gente já viu que as substâncias iônicas no estado sólido são mal condutoras de eletricidade. Ser solúvel em água. A resposta, então, que a gente quer é a resposta D, ser solúvel em água. A gente não falou dessa propriedade da solubilidade das substâncias em água. E, de fato, algumas substâncias iônicas são solúveis, outras não são solúveis em água. E essa questão da solubilidade, a gente ainda vai falar da solubilidade das substâncias em água. Então, a letra D é a resposta, ser solúvel em água. Letra E, apresentar altas temperaturas de ebulição. Também a gente já falou que essa é uma propriedade geral das que as substâncias iônicas apresentam em geral, que é possuir altas temperaturas de ebulição. Então, resposta D, ser solúvel em água. Então, aqui a gente não vai ter, não é uma característica comum a todas as substâncias iônicas, certo? Exercício 2. Um material sólido tem as seguintes características: não apresenta brilho metálico, é solúvel em água, não se funde quando aquecido a 500 graus Celsius, não conduz corrente elétrica no estado sólido, conduz corrente elétrica em solução aquosa. Com base nos modelos de ligações químicas, pode-se concluir que provavelmente trata-se de um sólido. Então, o que a gente sabe em relação a esse material?
é um sólido a temperatura ambiente. Pode ser tanto uma substância iônica quanto uma substância molecular. A gente vai tirar aqui a substância metálica porque falou aqui, ó, não apresenta brilho metálico, que é uma característica comum aos metais, apresentar brilho metálico. Então, só a primeira propriedade não é capaz de nos dizer se a substância é molecular ou se a substância é iônica, porque a gente já viu que todas as substâncias iônicas são sólidas, mas existem também substâncias moleculares sólidas. Vamos para o seguinte, é solúvel em água, pode se tratar de uma substância iônica ou molecular. O açúcar é uma substância molecular solúvel em água. O cloreto de sódio é uma substância iônica que é solúvel em água. Então, também só a primeira e a segunda propriedade não é suficiente para a gente dizer se a substância é iônica ou se ela é molecular. Não se funde quando aquecido a 500 graus Celsius. Então ela apresenta um alto ponto de fusão. Não se funde quando aquecida a 500 graus Celsius. Apresenta ponto de fusão acima de 500 graus Celsius, que é uma temperatura consideravelmente alta. Então, a gente já pode imaginar que se trata de uma substância iônica. Não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas conduz corrente elétrica em solução aquosa, que também é uma propriedade que a gente ainda não falou, mas que a gente ainda vai falar, que as substâncias iônicas, quando elas são dissolvidas na água, se ela é uma substância solúvel em água, ela vai produzir uma substância iônica condutora de eletricidade, que é uma propriedade que a gente ainda vai falar mais à frente. Mas aqui, pela análise das outras propriedades, a gente também já poderia concluir que se trata de uma substância iônica. Aqui, sólido a temperatura ambiente, solúvel em água, não se funde, então, alto ponto de fusão e não conduz corrente elétrica no estado sólido, mas conduz quando dissolvido em água. Então, a nossa resposta aqui é que provavelmente esse sólido é um composto iônico. Correção da terceira e última atividade. Analise as propriedades físicas na tabela abaixo. Segundo os modelos de ligação química, A, B, C e D podem ser classificados respectivamente como? Então, aqui a gente tem uma tabela com algumas propriedades referentes às substâncias A, B, C e D. Então, a gente vai classificá-las de acordo com essas propriedades em substâncias iônicas, moleculares ou metálicas. Vamos analisar primeiramente a substância A. A apresenta altos pontos de fusão e de ebulição. A é isolante, não conduz eletricidade a 25 graus Celsius. Aqui na nossa atividade não está explícito o estado físico dos materiais a essas dadas temperaturas. Mas aí a gente, pela análise dos pontos de fusão e de ebulição, a gente pode deduzir qual que é o estado físico de cada um dos materiais aqui. A gente já aprendeu a fazer isso. Então, 25 graus Celsius a 25 graus, a fusão de A ainda não ocorreu. A 25 graus Celsius, A está no estado sólido. Então, a gente tem aqui o dado que A não conduz eletricidade no estado sólido. Mas, a 1000 graus Celsius, a fusão já ocorreu, 1000 está acima de 801 e abaixo do ponto de ebulição. Então, A se encontra no estado líquido a 1000 graus Celsius. Então, a gente conclui que no estado sólido, A não conduz eletricidade, mas quando fundida, quando está no estado líquido, A passa a ser uma condutora. Essas características da substância A nos levam a concluir que A é um composto iônico. B.
A substância B apresenta baixos pontos de fusão e de ebulição. A 25 graus Celsius é isolante, então no estado sólido, 25 está abaixo da temperatura de fusão, então B a 25 graus também é sólido e é um isolante. Aqui não foi informada a condutibilidade elétrica a 1000 graus Celsius, porque a 1000 graus Celsius já vai estar há muito tempo no estado gasoso. Isso se A não for uma substância... B, desculpa, gente, não é A, é B. Isso se B não for uma substância que se decompõe. Então, a 1000 graus Celsius, talvez B já tenha se decomposto. Letra C. Letra C não, substância C. Altos pontos de fusão e de ebulição. A 25 graus Celsius, C é uma substância sólida. E a 1000 graus Celsius, também C é uma substância sólida. E aí, a gente já tem que C é um condutor de eletricidade é um condutor de eletricidade no estado sólido. Isso é uma característica de metal. Então, C é um metal, é uma substância metálica. Vamos para a última substância, representada aqui pela letra D. A gente observa que tem altos pontos de fusão e de ebulição, 1248 graus Celsius o ponto de fusão, 2250 graus Celsius. Então, pode ser tanto uma substância iônica, quanto uma substância, só analisando aqui os pontos de fusão e de ebulição, a gente pode ser tanto uma substância iônica, quanto uma substância metálica. Em relação à condutibilidade elétrica, a 25 graus Celsius, a 25 graus Celsius, D é uma substância sólida, não conduz eletricidade, é isolante. A 1000 graus Celsius, C ainda continua no estado sólido e também é um isolante. Então, se D, desculpa, gente, se D no estado sólido é um isolante e apresenta altas temperaturas de fusão e de ebulição, isso é uma característica, estas são características de substâncias iônicas. Então, D é uma substância iônica. Então, nós temos que A é uma substância iônica, B é uma substância molecular, C é um metal e D é um composto iônico. Resposta E para o nosso exercício. Então, a gente encerra a nossa videoaula com essa atividade e até a próxima.